Mais de 40 projetos são aprovados em 2 dias de esforço concentrado. O plenário aprova a medida provisória do subsídio para reduzir o preço do óleo diesel. E projeto que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores analisaram no plenário e nas comissões mais de 40 projetos durante o esforço concentrado desta semana. Segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira, os trabalhos do Congresso vão voltar ao ritmo normal depois do primeiro turno das eleições em outubro. Nós votamos mais de 47 itens nesses 2 dias de esforço concentrado. Então, sai daqui muito feliz e com a consciência de dever cumprido. Muito grato ao plenário, sempre atencioso aos senadores e senadoras que sempre que convocados por essa presidência, domingo, segunda, como foi o caso da época da greve dos caminhoneiros, e agora todo mundo largou as suas campanhas para vir aqui, né, fazer o compromisso que tem com o povo dos seus estados e com o Brasil. Então, nós saímos daqui com muita tranquilidade pela quantidade e pela qualidade das matérias que nós votamos. Nós estaremos aqui já logo depois das eleições, entre o primeiro e o segundo turno. Deputados e senadores são eleitos no primeiro turno, então não tem por que nós não reiniciarmos todos os trabalhos na Câmara e no Senado e do Congresso Nacional já na semana seguinte à votação do primeiro turno. Então, entre o primeiro turno e o segundo turno, nós vamos trabalhar normalmente e não em esforço concentrado. Nesta quarta-feira, o Senado aprovou o projeto que regulamenta a ajuda de custo ao usuário do SUS que precisa de tratamento fora da sua cidade. Foi aprovada também a medida provisória que concede subsídio ao óleo diesel. A greve dos caminhoneiros em maio levou o governo a editar a medida provisória que concede subsídio de 30 centavos por litro de óleo diesel até o dia 31 de dezembro, ao custo de R$ 9,5 bilhões aos cofres públicos. A medida foi aprovada pela Câmara na terça-feira e, conforme acordo de líderes no Senado, deveria haver um intervalo de 2 sessões até a votação no plenário. O presidente Eunício Oliveira explicou por que quebrou a regra. Eu vou quebrar o interstício da medida provisória, abrindo uma exceção pela presidência para que não tenhamos uma nova motivação para a greve de caminhoneiros no Brasil. A medida provisória foi aprovada e seguiu para a sanção do presidente da República, mesmo com votos contrários da oposição. O governo federal retira recursos do orçamento da União, da educação, da saúde, da infraestrutura, recurso de onde ele diz não haver, para depositar diretamente no caixa, principalmente das importadoras de petróleo. É tão grave a situação, senhor presidente, que as refinarias brasileiras estão com a sua capacidade de produção de óleo diesel paralisada, ociosa, em aproximadamente 25%. Os senadores analisaram também o projeto que estabelece ajuda de custo ao usuário do SUS que precisa de tratamento fora de sua cidade. O benefício vale para deslocamentos superiores a 50 quilômetros e cobre gastos com transporte, alimentação e hospedagem. Alguns senadores levantaram a dúvida: quem vai pagar a ajuda de custo? Queriam discutir melhor a proposta na Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver uma suplementação do repasse federal para os municípios é que irão bancar esse custo adicional. Como todos os senadores aqui sabem, os municípios brasileiros já estão investindo próximo de 30% do seu orçamento com despesas de saúde. Uma emenda de redação deixou claro que a União vai bancar o benefício. O projeto foi aprovado e agora vai ser analisado pela Câmara. O tratamento fora do domicílio já existe, está preceituado numa portaria, a portaria 55 do Ministério da Saúde. Nós só estamos transformando essa portaria em lei para evitar contingenciamentos e cumprindo o que diz a Constituição, que saúde é direito de todos e dever do Estado.
O plenário aprovou ainda o projeto que incentiva o uso de bicicletas nas cidades, que segue para a sanção presidencial, além da indicação de Carlos Alberto Rebelo Sobrinho para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários. O projeto que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Outras duas comissões analisaram a proposta, que será agora votada em plenário. Em menos de 6 minutos e sem debate, a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Senadores que chegaram um pouco depois da votação protestaram. Você votar com o plenário vazio, um projeto desse, isso aqui tem que ter seriedade. Peraí. Eu estou querendo dizer que eu vou lhe dar a palavra. Eu vou lhe dar a palavra. Eu estou aqui indignado. Vender qualquer ativo de qualquer empresa estatal, principalmente da Eletrobras, a essa altura do acontecimento, é fim de feira de um governo desmoralizado. Esse governo não tem condições de vender uma cibalena na esquina. Quanto mais vender ativos da Eletrobras. O acordo foi aprovarmos os relatórios, o meu na CAI e o do senador Romero Jucá, que aqui substituiu o senador na leitura do seu relatório, e a aprovação do relatório do senador Eduardo Braga no âmbito da Comissão de Infraestrutura. O relatório do senador Eduardo Braga contém todas as emendas que tratam dos pontos divergentes em relação a essa questão, para oportunizar aqueles que se colocam contra o mérito do PLC 77 possam discutir quando a matéria for apreciada em plenário. O projeto que foi encaminhado pelo governo permite que 6 distribuidoras de energia localizadas em estados do Norte e Nordeste e controladas pela Eletrobras possam ser privatizadas. Juntas, elas fornecem energia elétrica para uma população de 13 milhões de pessoas, em uma área que corresponde a 29% do território nacional. Nós somos contrários a essa privatização por uma série de razões, principalmente porque ainda há uma produção e uma geração de distribuição deficitária e não cabe você pagar com o subsídio público, porque ou é do Estado brasileiro ou é da própria população brasileira, você pagar o lucro para empresas privadas. O caminho da licitação da concessão associada à privatização foi recentemente trilhado, com sucesso quando da privatização da Eletrobras Distribuição Piauí. A transferência do controle acionário implicou ganhos imediatos para os habitantes do Estado, pois o novo acionista aceitou uma redução de 8,52% nas tarifas, redução essa que não ocorreria se a empresa não tivesse sido privatizada. Nesta terça-feira foram necessárias 2 sessões para que o texto fosse aprovado sem mudanças pela Comissão de Assuntos Econômicos. No mesmo dia, foi aprovado na Comissão de Infraestrutura. Aprovada nas 3 comissões, a matéria será analisada agora em plenário. Segundo o vice-líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra, o acordo com o presidente Eunício Oliveira é para que essa votação aconteça na primeira ordem do dia após as eleições. O teto de gastos da União pode não ser cumprido em 2020. É o que aponta relatório da Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado. O aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que gera efeito cascata, pode agravar a situação das contas públicas. O teto de gastos foi criado em 2017 e limita o crescimento das despesas da União à inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. A regra foi estabelecida para durar 20 anos, mas estudos da Instituição Fiscal Independente apontam que o teto não será cumprido já em 2020. O estudo leva em conta, entre outros fatores, o avanço dos gastos obrigatórios, como benefícios previdenciários e salários do funcionalismo. Para o diretor executivo da instituição, nesses 2 anos, o novo governo deve focar em medidas como as reformas estruturais. Não tem mágica quando se trata de ajuste fiscal. É como no orçamento familiar. Mal comparando, se as suas despesas não estão cabendo na sua renda familiar, no seu salário, você precisa cortar essas despesas, fazer com que elas cresçam menos, cortar os desperdícios, os excessos, evitar fazer despesas novas, fazer viagens e outros gastos. A mesma coisa o governo, ele precisa começar a dar mais atenção para o problema do gasto público.
O gasto vem crescendo de maneira insustentável e esse hoje é o nosso problema principal na área fiscal. Não houve esforço de todos os setores de colaborar para respeitar esse teto, esse limite. O governo que entrar vai ter que arregaçar as mangas desde o primeiro momento, para tomar as medidas emergenciais que são necessárias para equilibrar as contas. Senão, o país vai mergulhar numa crise mais profunda do que essa. A Fundação Getúlio Vargas fez estudo semelhante e aponta que o teto não se cumpre já a partir do ano que vem. Hoje nós temos corte de 400 mil bolsas de pós-graduação, porque não tem recurso, o teto não deixa investir recurso na educação. Nós estamos com problemas em programas como farmácia popular, nas unidades de saúde, problemas nas escolas, na assistência social. Se nós não revogarmos essa emenda constitucional, o povo brasileiro vai sofrer mais do que já está sofrendo. Para segurar as contas, o governo editou uma medida provisória adiando para 2020 o reajuste dos servidores públicos federais. Mas se o aumento para o Poder Judiciário autorizado pelo governo for aprovado aqui pelo Congresso, pode dificultar ainda mais o cumprimento da regra do teto de gastos. Isso porque o reajuste do salário dos ministros do Supremo representa na prática a ampliação do teto do funcionalismo e o efeito cascata pode aumentar o rombo nas contas do governo. Eu acho esse aumento um absurdo, escandaloso. Esse pessoal não sabe o que está acontecendo no país, com a vida do povo. O povo está tendo redução de salário, está tendo desemprego. O sentimento na população é de revolta. Nós temos que respeitar a harmonia dos poderes, temos que respeitar o teto constitucional que foi estabelecido do ponto de vista de valores para cada um dos poderes, para que a gente faça isso do ponto de vista de entendimento e não de confronto entre os poderes. A reforma trabalhista ainda é polêmica. As mudanças nas regras das relações entre patrões e empregados já tiveram até repercussões internacionais. Veja na coluna do programa Agenda Econômica. A reforma trabalhista completa 9 meses e a sociedade brasileira ainda tenta entender as repercussões dessa proposta do governo aprovada aqui no Congresso Nacional. A promessa de criar novos empregos não se confirmou. Os níveis de desemprego continuam alarmantes, embalados pela crise econômica. O número de ações trabalhistas caiu 40%, segundo o Tribunal Superior do Trabalho. Mas os advogados da área acreditam que o que está acontecendo é uma espécie de represamento. Patrões e trabalhadores aguardam que os tribunais definam suas jurisprudências para voltar a processar. No mês de agosto, a novidade sobre a reforma trabalhista veio de fora. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, colocou o Brasil numa espécie de lista suja de países acusados de descumprirem normas internacionais de proteção aos trabalhadores. Um balanço da reforma trabalhista e as repercussões dessa condenação da OIT são o tema do Agenda Econômica. Nosso convidado é o professor Antônio Lisboa, representante dos trabalhadores brasileiros na Organização Internacional do Trabalho. Antônio Lisboa é um crítico da reforma trabalhista. Ele acha que os trabalhadores brasileiros perderam e que o Brasil ainda pode perder muito graças a essa condenação da OIT. O programa Agenda Econômica já está disponível na internet. É só ir lá na página da TV Senado e conferir. A Bahia é o quarto estado do país em número de eleitores. São 10.393.000 votantes. Neste ano, o estado tem 11 candidatos às 2 vagas em disputa para o Senado. Veja quem são esses candidatos. Bahia. Adroaldo dos Santos tem 50 anos. É professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ângelo Coronel tem 60 anos. Engenheiro civil e empresário, é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Celcinho Cotrim tem 43 anos e é graduado em Administração Pública. Já atuou na Secretaria de Economia de Salvador e na Secretaria de Turismo da Bahia. Comandante Rangel tem 58 anos. É comandante de aviação e empresário.
Fábio Nogueira tem 39 anos e é doutor em Sociologia. É professor da Universidade do Estado da Bahia. Francisco José tem 50 anos. É advogado com mestrado em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Já foi secretário de Planejamento. Irmão Lázaro tem 51 anos. Músico, cantor e compositor, já foi deputado federal e secretário municipal de Relações Institucionais em Salvador. Jacques Wagner tem 67 anos. Já foi deputado federal, governador da Bahia e ministro. Jorge Viana tem 79 anos. É médico legista e agricultor. Já foi deputado federal. Jutaí Magalhães tem 62 anos e é graduado em Direito. Foi deputado federal e ministro. Exerce atualmente o 8º mandato de deputado federal. Marcos Maurício tem 45 anos e é formado em Direito e Administração. Policial, ele já foi presidente da Federação Nordestina dos Policiais Civis. O Ceará é o terceiro estado com maior número de eleitores no país, entre 16 e 17 anos. Em 2018, 112.340 adolescentes nessa faixa etária poderão comparecer às urnas. Em número de jovens eleitores, o estado fica atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Neste ano, os eleitores cearenses vão escolher entre 13 candidatos os ocupantes de 2 vagas para o Senado. Veja quem são eles. Ceará. Alexandre Barroso tem 42 anos. Servidor público, ele é agente de saúde e sanitarista. Também participa dos conselhos de qualidade da saúde pública. Ana Karina tem 44 anos e é formada em História. É professora da Rede Pública Estadual do Ceará e integrante do movimento feminista. Cid Gomes tem 55 anos e é engenheiro. Foi governador do Ceará por 2 mandatos e ministro da Educação. Também foi deputado estadual e prefeito de Sobral. Doutora Mayra tem 51 anos. É médica e professora com doutorado em bioética. Foi presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Doutor Márcio Pinheiro tem 41 anos. É médico ginecologista e obstetra. Atualmente é servidor público nas prefeituras de Fortaleza e Canindé. Eduardo Girão tem 45 anos. Empresário do setor hoteleiro, também atua nas áreas de transporte de valores e segurança privada. Eunício tem 65 anos. É formado em administração e ciência política. Foi deputado federal por 3 mandatos e ministro das Comunicações. É presidente do Senado e tenta a reeleição. João Saraiva tem 62 anos e é economista com especialização em gestão ambiental. É servidor público municipal em Fortaleza. Magela tem 56 anos. É operário da construção civil e atuante no movimento sindical. Foi coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Pastor Pedro Ribeiro tem 72 anos. Formado em teologia, é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Já foi vereador de Fortaleza e deputado federal. Pastor Simões tem 42 anos. Formado em teologia, é pastor presbiteriano. Já cursou gestão pública e atua no movimento de defesa das crianças e adolescentes. Robert Burnes tem 51 anos. Já foi vereador de Fortaleza. É ex-presidente da Central das Associações de Moradores do Estado do Ceará. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.